Olá, nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando em casa e estudando. Por isso, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre imperialismo na África e na Ásia. Esse assunto faz parte do módulo 1, capítulo 3 do livro de vocês. O que foi imperialismo, né? Foi um conjunto de ações empreendidas por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. Pessoal, em outras palavras, o imperialismo foi o domínio de nações ricas sobre nações mais pobres. Países ricos controlavam a política, a economia e a cultura de países mais pobres. Como surgiu o imperialismo? O imperialismo ele surge por intermédio do modo de produção industrial. Ele vai surgir com o crescimento das indústrias e a necessidade da indústria se estruturar. O capitalismo se expandiu e a capacidade produtiva das indústrias aumentou bastante. Pessoal, capitalismo, política econômica adotada por vários países, onde o principal objetivo é o lucro. Ou seja, esses países ricos, eles estavam aumentando a sua produção industrial e preocupados com o seu lucro. Para isso, eles buscavam algumas coisas. O que essas nações ricas buscavam em países pobres? Ora, eles buscavam em primeira mão o mercado consumidor. Ou seja, se você tem uma indústria, se o seu país está investindo em indústrias, na produção industrial, em produtos industrializados, precisa de pessoas para comprar esses produtos. E muitas das vezes o mercado interno, ou seja, as próprias pessoas dos seus países respectivos, não estavam dando conta do crescimento do mercado. Então, eles estavam buscando pessoas para consumir seus produtos em outras nações. Para fazer um produto industrializado, eles precisavam da matéria-prima. E eles também buscavam mão de obra barata. Quanto mais barata a mão de obra, mais interessantes ficavam para os países europeus. Os dois continentes mais afetados pelo imperialismo foi a África e a Ásia. Imperialismo na África ocorreu por meio de intervenções militares e alianças com chefes e líderes africanos. Ou seja, essas foram as duas formas principais em que nações imperialistas interferiram no continente africano, por meio de intervenções militares ou alianças com chefes e líderes africanos. Nesse período, ocorreu a Conferência de Berlim. Nações europeias se reuniram para definir as regras e os critérios de anexação de territórios na África. Eles realizaram uma reunião para decidir como cada país imperialista iria dominar o continente africano. Olha que observação aí interessante e triste ao mesmo tempo. Os povos africanos não participaram da conferência e não foram consultados para definir as ocupações territoriais. Ou seja, essas nações imperialistas invadiram o continente africano, realizaram uma reunião, entre eles definiram as regras e os critérios para ocupar o continente, porém os próprios moradores, os próprios africanos, em nenhum momento foram consultados. Para legitimar essa ocupação, as potências imperialistas afirmavam que estavam levando a civilização aos povos da África, considerados como inferiores e selvagens. Olha que coisa, né? Reparem que a palavra civilização, ela está entre aspas, e não é à toa. Ela está entre aspas porque quem somos nós para dizer que um país é ou não é civilizado? Usando o nosso próprio modo de vida como referência. Ou seja, não existe país incivilizado, não existe povo incivilizado. O que existem são culturas e modos de vida diferentes. Mas esses países imperialistas, em sua maioria europeus, consideravam o modo de vida africano como inferior e selvagem e usavam isso como desculpa para ocupar e explorar seu território. Olha aí o mapa do continente africano, uma representação. Aí tem a legenda onde vocês podem observar como ficou o continente africano por intermédio da política imperialista. Totalmente dominado
por potências europeias. As consequências do imperialismo na África. Muitos povos foram dizimados, mortos mesmo, tá, gente? Por mais que os povos africanos tivessem conhecimento de armas, as armas europeias, o poder bélico europeu era extremamente superior. Ocorreu também uma dominação cultural. Muitos países africanos foram obrigados a adotar a língua, o modo de vida, as roupas e as religiões europeias. Relações de trabalho extremamente injustas. As pessoas eram submetidas a trabalharem por baixíssimos salários, sem nenhum tipo de direito trabalhista. E esses países europeus, esses países imperialistas, não levaram em consideração as diferenças étnicas. A gente já sabe que o continente africano é um continente com uma diversidade étnica, uma diversidade cultural, uma diversidade de povos muito grande. E quando eles realizaram a partilha da África, quando eles dividiram o continente entre si, em nenhum momento eles levaram em consideração as divergências e as diferenças étnicas de cada povo, fazendo com que povos de diferentes culturas vivessem reunidos em um mesmo país, gerando uma série de conflitos. Imperialismo na Ásia e Oceania. O imperialismo na Ásia e Oceania foi protagonizado também por Estados Unidos e Japão. O Japão vivia o que eles conhecem e chamam como Era Meiji, ou seja, os japoneses, o governo japonês, alterou significativamente o modo de vida no Japão, que aos poucos se tornou um estado integrado à dinâmica capitalista mundial. Até então, início do século XIX, o Japão vivia de forma ainda bem rústica, bem rudimentar, com traços ainda de Idade Média. Mas, por intermédio da Era Meiji, eles começaram a se industrializar e se integrar à política capitalista mundial e também se tornar um país imperialista, exercendo influência principalmente na Ásia. Os Estados Unidos também se tornaram uma potência imperialista no século XIX. Aí tem uma representação onde a gente pode observar como o imperialismo ocorreu na Ásia. Então, eles têm aí o domínio inglês, holandês, francês, norte-americano, português, alemão, japonês. Enquanto houve resistência em toda a história, enquanto houve dominação em toda a história, também houve resistência. Então, a gente tem aqui agora as resistências ao imperialismo. Primeiro, a gente tem as lutas armadas. Pegaram em armas e foram lutar pela sua independência. Ocorreram várias mobilizações militares também. Vários povos tentaram se reunir e formar grupos militares para lutar contra o domínio imperialista. Mas ações do cotidiano, ações do dia a dia, como sabotagem em equipamentos e sabotagem também nas plantações, eram consideradas formas de resistência. Na Ásia, ocorreu a revolta dos cipaios. Os cipaios, pessoal, eram indianos que eram convocados para integrar as forças do exército inglês. Eles realizaram uma grande revolta que durou aí em 1857 a 1858. Apesar de terem perdido, eles representaram fortemente a resistência na Ásia. No continente africano vão surgir ideias nacionalistas. O que são ideias nacionalistas? São um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação da nação. Por intermédio desse sentimento nacionalista, surgiu o pan-africanismo. Ele propunha a autonomia e a união do continente africano contra o domínio estrangeiro. As propostas desse movimento eram divulgadas em congressos, em obras literárias e em conferências. Os movimentos nacionalistas motivaram a formação dos grupos em defesa da independência dos países africanos, efetivada ao longo do século XIX. Esse sentimento nacionalista, projetos nacionalistas como o pan-africanismo, vai ser de extrema importância para que o continente africano alcance o seu processo de independência. Pessoal, a gente termina o nosso conteúdo aqui. Vocês vão ler o capítulo do livro, realizar os exercícios e eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e se cuidem.